Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Aproveitando que a igreja se encontra de pé. Abre sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 1. Nós iremos estar lendo o versículo 2 e depois o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Oséias, capítulo 1, versículo 2. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, igreja? Oséias é parente de quem? Oséias fica mais ou menos perto de Daniel, Ageu. É parente de quem? Glória a Jesus. Fica depois de Daniel, antes de Amós. Glória a Jesus. Amém, igreja? Tem por título Oséias capítulo 1, Casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel, ameaças e promessas de perdão. Glória a Jesus. Oséias capítulo 1, versículo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia, glória a Jesus. Oséias que é depois de Daniel, gente. Glória a Deus. Oséias capítulo 1, versículo 2. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Vamos estar lendo para estar ganhando tempo. Oséias capítulo 1, versículo 2, que diz assim: O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Agora o capítulo 3, versículo 1 ao 3, que diz assim: E o Senhor me disse: Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Presta atenção, porque eu já vi gente dizer assim, que Deus mandou pegar a mulher do amigo e adulterar com ela. Não é isso. A palavra está dizendo: o Senhor vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, e a comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada e meio homer de cevada, e disse-lhe, aleluia, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outros homens, assim quero eu ser também para ti, até aí te glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, a Bíblia diz que Oséias, aleluia, ele era um profeta do reinado, aleluia, do reino do norte. Ele estava atuando durante o reinado de Jeroboão II, louvado seja Deus, em um tempo, aleluia, qual o povo estava, aleluia, prosperando financeiramente, mas em contrapartida, o povo estava decaído espiritualmente, estava, aleluia, se voltando para ídolos, para outros deuses, para deuses pagãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E alguns historiadores acham que, aleluia, essa história de Oséias, a qual Deus manda ele se casar com uma mulher, aleluia, prostituta, alguns acreditam que era apenas uma metáfora, uma história representando
isso. Então a Bíblia nos diz que Oséias se casa com essa mulher chamada Gomer, e assim como essa mulher, a Bíblia diz que ela se prostituiu com outros homens. Assim foi o povo de Israel. Aleluia, Deus chamou o povo de Israel. Nós sabemos e conhecemos a palavra que o povo de Israel é o povo eleito, é o povo escolhido.
Cristo. E assim como Oséias se casou e amou a Gomer, o Senhor também ele fez um pacto, um compromisso comigo e contigo. O Senhor fez comigo e contigo uma aliança também de um casamento, a qual nós somos a noiva e ele é o noivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como Gomer amou, assim como Oséias amou a Gomer, o Senhor também ama o seu povo. Aleluia. Mas a questão aqui, igreja, é que a Bíblia diz que Oséias se casa com esta mulher e passa o tempo. A Bíblia não esclarece quanto tempo. Louvado seja Deus, mas essa mulher já não se sente satisfeita neste casamento. Ela sente falta de algo. Louvado seja Deus, ela sente a necessidade de ter outros homens. Quem sabe, aleluia, o profeta Oséias não tinha condições de dar joias preciosas, joias caras. Quem sabe essa mulher, assim como o povo de Israel, estava obstinada ao pecado. Essa mulher estava apegada ao materialismo. Essa mulher estava apegada às coisas terrenas. Louvado seja Deus, porque aleluia, o povo de Israel
dia. Nos preocupamos tanto em falar com um, em falar com outro, em dar um recado, em ir na casa de alguém visitar uma pessoa. Nos preocupamos tanto, aleluia, em fazer o almoço, em arrumar a casa. Nos preocupamos tanto em aleluia com o nosso trabalho. Nos preocupamos tanto com as coisas terrenas, aleluia, e nós esquecemos de ter um tempo para adorar ao Senhor. Nos esquecemos de tirar um tempo de nossas vidas para agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, de agradecer pelo amor, pela misericórdia dEle que Ele tem para comigo e contigo. Aleluia! Nós nos preocupamos com muitas coisas, mas pouco nos preocupamos em adorar ao Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que passam o dia inteiro, levanta cedo, faz tanta coisa, mas não tira 5 minutos de oração. Aleluia! Não tira 5 minutos de leitura da palavra. Louvado seja Deus! Conversa tanta besteira nas redes sociais ou até mesmo pessoalmente, mas não aproveita as tuas palavrinhas para dizer: Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pouco estamos nos preocupando com o reino dos céus. Poucos estão nos preocupando em evangelizar e ganhar almas para Deus. Poucos estamos nos preocupando com a nossa salvação. Igreja, nós precisamos lembrar que tem esta vida terrena, mas ela é passageira. Mas além desta vida terrena, há uma segunda vida, que é a vida espiritual, a vida a qual vai determinar para onde vai a minha e a tua alma, para o céu ou para o inferno. Depende das nossas ações e atitudes aqui e agora. Nós precisamos entender que nós temos uma vida física e uma espiritual. Da mesma forma que a nossa vida física precisa de atenção, a nossa vida espiritual também necessita, aleluia, de atenção. Da mesma forma que nosso corpo físico precisa ser alimentado com pão, água, o nosso corpo, a nossa vida espiritual também precisa ser alimentado através da palavra, através da oração, através do jejum e através da adoração, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Precisamos entender, aleluia, que nós fazemos parte do povo de Israel. Nós fazemos parte do povo eleito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E do mesmo jeito que aquele povo se corrompia e se voltava para ídolos constantemente, nós também estamos propensos à mesma coisa. Estamos propensos também a pecar, a errar, a se voltar contra Deus, a se voltar para ídolos, para deuses pagãos. E por isso precisamos a todo instante estarmos na torre de vigilância. Precisamos, aleluia, estar percebido. Louvado seja Deus. Precisamos fazer uma autoanálise em nossas vidas todos os dias. Não é preciso, igreja, nós chegarmos à noite, ouvirmos a palavra, aleluia, para a gente fazer isso. Aleluia, independente se estiver no trabalho, em casa, na rua, no colégio, na faculdade, não importa. Vamos estar fazendo uma autoanálise em nossas vidas. Será que eu orei hoje?
deixo de orar, se eu deixo de ler a Bíblia, se eu deixo de agradecer, se eu deixo de adorar, se eu deixo de buscar ao Senhor por causa das coisas terrenas, passa o dia inteiro, o dia tem 24 horas, eu passo 24 horas do meu dia só me preocupando com as coisas terrenas e não me preocupo sequer um minuto com a minha vida espiritual, com a minha comunhão com Deus. Eu posso estar me corrompendo, eu posso estar, aleluia, em adultério, eu posso estar me voltando para ídolos, eu posso estar me voltando para deuses pagãos. E é por isso que precisamos estar na torre de vigilância e fazermos uma autoanálise de nossas vidas a cada dia, para que a gente não venha perecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas entenda uma coisa, igreja, que em toda a história de Israel, quando o povo pecava, quando o povo se corrompia, quando o povo adulterava, Deus primeiro enviava os seus profetas para avisar, para advertir, para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo de volta para o Senhor. Mas quando o povo não dava ouvido à voz do Senhor e continuava no erro, continuava corrompidos, Deus os castigava de alguma forma para que o povo viesse a se arrepender e voltasse para o Senhor. Louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Ou seja, Deus está falando nesta noite comigo e contigo. A palavra nesta noite poderia ser: Deus vai te dar chave de carro, chave de aleluia, de apartamento. Deus vai te dar conta bancária cheia de dinheiro. Aleluia, louvado seja Deus. Mas nesta noite é uma palavra de despertamento para que você não fique durante o dia. É uma palavra de despertamento para que você acorde enquanto é tempo. É uma palavra de despertamento
Salvador de nossas vidas e nossas almas. Louvado seja o nome da aleluia. A Bíblia diz, igreja, que aleluia, que o homem agora ela vai se prostituir, ela vai se vender como escrava, ela perde o seu valor. Mas entenda a coisa, ela perde o valor para todos os homens, mas ela ainda tinha valor para uma pessoa, o seu marido Oséias. Assim é o povo de Deus, aleluia. Muitas das vezes se corrompe, se vira contra o Senhor, aleluia, adora ídolos a deuses pagãos, come dos pratos, dos banquetes de Satanás. Aí Satanás por um tempo engana, louvado seja Deus, dá fama, dinheiro, dá o que aquela pessoa está almejando. Mas chega um tempo quando Satanás é aquela pessoa de fato está corrompido, está na lama, Satanás deixa de mão. Porque se engana quem pensa que Satanás persegue quem já pertence a ele. Satanás persegue os crentes, Satanás persegue os escolhidos, Satanás persegue aqueles que estão na presença do Senhor, Satanás persegue aqueles que adoram o Deus vivo, todo poderoso, Jesus de Nazaré. Quando Satanás derruba e coloca o homem na lama, ele não precisa mais perseguir, porque ele sabe que já está a serviço dele, já está na lama. Foi o que aconteceu com Gomer, quando ela precisa se vender como escrava para ter o seu sustento. Essa mulher chegou no fundo do poço, essa mulher estava na lama, ela havia perdido todo o seu valor, mas o seu marido Oséias amava incondicionalmente, e porque Deus havia falado com ele, ele vai novamente atrás de Gomer. A Bíblia diz, onde nós vimos capítulo 3, e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. Boa. Louvado seja Deus. Deus permitiu o povo ser levado em cativo. Deus permitiu o povo, aleluia, se afastar dos ídolos. Deus permitiu o povo ser castigado, mas ainda assim Deus o amava. Deus estava disposto a perdoar o povo de Israel e lhes dar uma segunda oportunidade. Aí a Bíblia vai nos dizer que Oséias, ele vai até onde estava Gomer e ele compra ela. Versículo 2, como nós lemos, e a comprei para mim por 15 peças de prata e uma mer de cevada e meio mer de cevada. Segundo os historiadores, isto era um valor baixo, insignificante
seja Deus. Isso aqui não é apenas uma ordem para não voltar a pecar, para não voltar a adulterar, para não voltar a se prostituir, para não voltar para outros deuses, para ídolos pagãos. Aqui, aleluia, o Oséias está fazendo uma nova aliança com o homem. Assim o Senhor faz comigo e contigo, uma nova aliança. Louvado seja Deus, um novo pacto, uma aliança de amor, uma aliança de misericórdia, uma aliança a qual Ele quer a mim e a você, não apenas como Senhor e servos, mas como filhos e Pai. Louvado seja Deus. Sabe o que o Senhor está falando comigo e contigo, igreja? Que Ele quer mais intimidade comigo e contigo. Louvado seja Deus. Nessa noite, Deus quer reatar a aliança do primeiro amor para comigo e contigo. Ah, missionária, mas eu já sou crente há tantos anos. Não é isso que o Senhor está falando. Deus não está perguntando quanto tempo de crente você tem. Aleluia. Mas o que o Senhor quer de mim, de ti, que você faça dessa noite um novo pacto, uma nova aliança, que nós viemos colocar Jesus como parte central de nossas vidas, que Ele venha estar em primeiro lugar em nossas vidas, que Ele venha ser o centro das nossas adorações. Ele quer a mim e a você, não apenas como servos e o seu Senhor, mas Ele quer a mim e a você como filhos e Pai, porque só em você deixa de ser servo para ser filhos. Nós somos, aleluia, herdeiros. Nós temos uma herança, e a herança que o Senhor deixa no braço, para mim e para ti, é a herança da salvação, é a herança da vida eterna, é o meu e teu nome escrito no livro da vida, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como Deus, aleluia, restaurou o povo de Israel, trazendo de volta do cativeiro, haverá um tempo também que, aleluia, Jesus virá como o único Senhor de toda a nação, de todo o mundo. Ele será o único Rei, a qual a Bíblia diz que todos se prostrarão diante dele, todos se ajoelharão diante dele e reconhecerá que Ele é Senhor do Senhor. Jesus, o Messias, Ele virá, mas na próxima vinda Ele virá como juiz, Ele virá salvar, aleluia, Ele virá salvar e aleluia, levar para o céu aqueles que o nome foi encontrado no livro da vida, mas virá julgar aqueles que ficaram atrás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aceite e receba o amor e o perdão de Deus hoje. Aleluia. É melhor do que receber a grande ira do Senhor no grande dia. Amém, igreja? E aquilo que eu não pude falar com o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração. E assim agradeço a oportunidade em nome de